A Globo resolveu inovar, ou seria se sabotar, e colocou o senador petista Rogério Carvalho para debater com o deputado Sóstenes Cavalcante. Resultado: um verdadeiro massacre ao vivo, comandado pelo líder da oposição na Câmara. Logo de início, o militante Valdo Cruz tentou blindar o desgoverno atual, dizendo que o Congresso estaria se aproveitando do momento delicado para atrapalhar ainda mais o Lula. A palavra foi passada ao senador petista, que fez o que já virou rotina: enrolou, mentiu e distorceu. Disse que a economia está forte, que o PIB está crescendo, o desemprego caindo, a renda aumentando e, claro, não podia faltar a velha desculpa: herdamos dívidas do governo anterior. Mas aí, meu amigo, a palavra foi para o deputado Sóstenes e começou o amasso. Ele falou da taxa de juros, do preço dos alimentos no mercado, da anistia a criminosos no passado e não deixou pedra sobre pedra. Passou o trator no discurso do petista. Reparem bem na cara do Rogério quando Sóstenes começa a falar e logo depois na reação desesperada da Andréa Sadi, tentando interromper tudo para salvar o companheiro. Tem que ser pautado também pelos parlamentares, assim como é pautado pelo governo. Tem várias medidas provisórias que estão em discussão e que devem encerrar até o recesso, devem ser votadas, que são as medidas provisórias relacionadas à isenção do imposto de renda, a medida provisória do crédito consignado, a medida provisória do Fundo Social, que abre a possibilidade de investimento no programa Minha Casa Minha Vida em outros programas. Tem várias matérias que estão em discussão e que devem ser votadas até o recesso ou o início do próximo semestre. E tem outras matérias que virão e que devem ser debatidas. É óbvio que o Congresso também tem as suas pautas prioritárias, como, por exemplo, o Estatuto da Reforma, o Estatuto Eleitoral, ou seja, do processo eleitoral, que estabelece o modo de funcionamento do processo eleitoral, tem a PEC do fim da reeleição, tem alguns temas que são de interesse do Congresso e que representa também uma parte de setores da sociedade que se interessam por esses temas. Então, eu acho que a gente precisa, e aí eu concordo com você, que a gente precisa trazer o interesse público para a política, para dentro do Congresso, e que as pequenas oligarquias, os interesses corporativos, eles diminuam o tamanho do espaço que ocupam na agenda do parlamento e a gente possa ocupar a agenda do parlamento com agendas de interesse público de toda a sociedade brasileira. Acho que o debate mais extremado dificulta esse trabalho, como a questão da anistia, essa coisa mais de posições conjunturais. Isso não é bom para o país, nem para a sociedade brasileira, nem para a democracia. E quero só dizer o seguinte: o Brasil está com a economia bastante robusta. Nós estamos com crescimento médio, vamos ter um crescimento médio de mais de 3%, redução do desemprego, aumento da renda do trabalhador, agora redução da inflação. Ou seja, a gente tem vários indicadores que definem o fundamento da nossa economia como sólido. O Brasil é um país gigante. Veja que nós conseguimos pagar 141 bilhões de precatórios acumulados dos governos anteriores e mesmo assim em 2024 nós praticamente chegamos a um déficit zero e em 2025 vamos ter superávit nas contas públicas e estaremos respeitando completamente o arcabouço fiscal. Valdo, já respondo, mas quero só lembrar que a economia está com a taxa de juros mais elevadas que nós já vivemos. A inflação ainda não está sob controle, diferente do meu colega acabou de afirmar, respeito muito o Rogério, mas a economia não vai bem, o mercado sabe disso e quem vai no supermercado, você dona de casa, você que é chefe de família, que vai no supermercado fazer compras, você sabe que nem picanha, nem café, nem ovo e daqui a pouco nem um pãozinho francês. Mas respondendo pontualmente, Valdo, eu entendo que o Congresso tem suas pautas. Por mais que o colega também discorde que a anistia não é uma pauta para a esquerda, que não tem interesse nela, só interessou quando foi para anistia para os presos políticos da esquerda, os terroristas, assassinos, todos sabemos do histórico de pessoas da esquerda que precisaram da anistia e lá foi importante. Agora,
agora para nós é uma questão de justiça. O olhar não está da imprensa no trabalho das comissões, que tem avançado com matérias importantes. Nós temos tido muitas matérias importantes sendo votadas nas comissões. No plenário, por conta da anistia, nós estamos fazendo uma obstrução já há meses, que espero a gente vença essa matéria, porque quando se tem uma matéria que trava em obstrução, é inteligente tomar a decisão do seguinte: pauta-se, quem tem voto ganha, quem não tem perde, é simples. Se não tem voto para anistia, é só pautar, vai ser derrotada, mas como eu acho que terá, já vou encerrar. Então, acho que o Congresso não está desconectado com a realidade da sociedade. Inclusive, uma das necessidades deles é a CPI para a gente devolver o dinheiro dos aposentados que foram roubados. Queria começar falando a respeito do deputado Sóstenes, da derrota do começo da semana do IOF, né? A gente viu uma coletiva num domingo, o ministro Haddad saindo ali dizendo que foi uma reunião histórica ao lado do presidente da Câmara, do presidente do Senado, e depois a gente viu essa derrota imposta pela Câmara ao governo. O que aconteceu? Na verdade, Sadi, o que acontece é que o governo está sem base, é uma base gelatina, é uma base não consistente. E não é só por causa do problema de emendas parlamentares, é porque já se começa a olhar pesquisas para 2026 e o café do atual governo vai esfriando. Isso traz reflexos no parlamento. Não é normal você ver um governo ter menos de 100 votos em qualquer votação aqui na Câmara dos Deputados. Esta é a prova de que há são sucessivos erros que o governo vem praticando. Em matérias econômicas é uma delas. Por mais que tenha reunião com o ministro Haddad, o ministro não se comunica bem nem com o parlamento, nem com o Congresso. E a distância do presidente Lula da política, porque ele está isolado, encastelado nos palácios, acabam trazendo essas dificuldades e esse resultado assustador. Nos meus 3 mandatos, nunca tinha visto um governo ter menos que 100 votos. Reunião agora há pouco, na residência oficial, uma reunião com a participação do presidente do Senado, Davi Alcolumbre, também os ministros estavam lá, os líderes. E aí eu queria ouvir do senhor, a gente falava agora há pouco de emendas parlamentares, queria ouvir também o que os senhores ouviram dos ministros, porque a gente sabe que os deputados ouviram algumas promessas de acelerar o pagamento das emendas. Essa é uma reclamação de todo mundo, inclusive dos governistas. Queria saber se isso foi tratado, como que o governo está tratando essa questão e o que mais que foi tratado nessa reunião. Antes, Elisa, eu queria cumprimentar o deputado Sóstenes, que apesar de sermos oposição aqui, nós somos amigos e temos muito respeito um pelo outro, o que deve ser numa democracia e o convívio correto no parlamento. Hoje nós discutimos que todas as emendas elas serão executadas. Temos, como você mencionou, uma dificuldade que o governo vai buscar agilizar e encontrar um jeito de fazer um esforço ainda maior para superar essas dificuldades impostas pelas regras que devem ser cumpridas para o pagamento das emendas, mas eu acredito que até o mês de agosto a gente deve pagar as emendas individuais impositivas, que a gente deve pagar aquilo que está atrasado, né? Até final de agosto a gente deve concluir essa etapa e entrar na etapa da execução das emendas de bancada e depois iniciar o processo das emendas de comissão. Eu acredito que tudo vai se normalizar com maior velocidade do que nos anos anteriores, em função do atraso na aprovação do orçamento. E esse foi o assunto principal da reunião de hoje? Teve outra coisa? Não, o assunto é todas as pautas que a gente precisa aprovar e todos que estavam lá estavam comprometidos com a aprovação de um conjunto de pautas e de agendas que é importante para o país, né? Como, por exemplo, essa questão da isenção do imposto de renda. Hoje nós aprovamos o crédito consignado para os CLTistas, o do Fundo Social que vence dia 3, ou seja, questões que são relevantes e temas que são importantes para garantir o controle fiscal, para garantir que os programas sociais funcionem, que novos programas sejam lançados e atenda a demandas da população de uma maneira geral.
Líder Sóstenes, queria saber do senhor também, se o senhor quiser comentar sobre emendas e sobre a CPI mista, porque ontem foi criada, só que quem está com a presidência, apesar de ser um nome do Centrão, é um nome governista. Queria saber a estratégia dos senhores também. Bom, primeiro devolver a gentileza do meu colega senador Rogério, que a gente no parlamento, a gente acaba convivendo como colegas de trabalho. E você pensar diferente não quer dizer que você precisa ser inimigo das pessoas. A democracia é assim. Penso quase tudo diferente do Rogério, mas a gente tem uma amizade e um carinho e saiba que é recíproco. Respondendo pontualmente, primeiro dizer que a questão de emendas é um problema do governo. Acho que o governo tem problemas de operacionalizar emendas e gostei da matéria, parabenizar a Globo News pela matéria de vocês, desse comparativo do ano passado para esse, mas gostaria de sugerir que vocês peguem também, porque foi sancionado tarde o orçamento deste ano, mas em um dos 4 anos do presidente Bolsonaro também foi sancionado em abril, e eu acho que é um bom comparativo para ver o que aconteceu no ano que foi em abril, já que a desculpa do governo é porque foi muito tarde. Compara com o que foi abril, o ano que foi o orçamento votado em abril também no governo Bolsonaro, com agora, e vê as execuções. É clara uma dificuldade enorme do atual governo de executar as emendas, e este é um reflexo que acaba não sendo só para nós, porque nós que somos oposição temos somente as emendas impositivas, as outras são discricionárias do governo, que dá para atender a base dele. Mas o problema hoje não é só com o partido de oposição, é com a sua base, que não recebe essas emendas por essa série de dificuldades, e esse consórcio que acabou na indicação do ministro Flávio Dino, indo para o STF, para atender, para mim, fica muito claro que é um pedido do governo Lula para criar essas dificuldades por um único interesse, na minha avaliação: criar um superávit primário fantasioso para o mercado. Na verdade, a economia do Brasil vai muito mal, e aí fantasia-se não pagando emenda com superávit inexistente para que o mercado ache que a economia vai bem. Mas enganar o mercado não é muita especialidade de governo nenhum. O mercado não se deixa enganar. Com relação à CPMI, nós respeitamos a indicação do presidente Davi Alcolumbre, mas regimentalmente, qualquer CPI que quer ser séria, ela deve se preconizar pelo que diz o nosso regimento do Congresso, já que é uma CPMI neste caso. O Congresso diz que CPMI é um instrumento da oposição, nunca do governo. Quando você coloca um presidente governista, e se acontecer o erro do presidente da Câmara também querer colocar um relator governista, essa CPI tem tudo para não dar em nada. Porque CPI é um instrumento da oposição. Hoje nós somos a oposição. Se fosse o PT, seria um instrumento deles. Mas o PT, quando está no governo, a tática é sempre essa: coopta, inclusive, aquilo que deveria ser instrumento da oposição para eles. O que nós esperamos aqui é que essa CPI de verdade possa punir os responsáveis pela maior roubalheira já vista contra idosos, aposentados, pensionistas, BPC do Brasil, que a gente precisa passar isso a limpo, doa quem doer. E tá aí, patriotas. Quando o petista resolve aparecer ao vivo, o que sobra é vergonha. O senador Rogério tentou defender o indefensável, veio com um número manipulado, narrativa de gabinete e aquele papo furado de herança maldita. Mas foi atropelado pela realidade e por Sóstenes Cavalcante, que não aliviou. Enquanto eles tentam empurrar a culpa para os outros, o povo sente no bolso. Inflação batendo, cesta básica nas alturas, juros lá em cima e a criminalidade sendo tratada com carinho. E o mais revoltante, a velha mídia tentando abafar tudo, como sempre. Mas aqui não tem edição, nem corte para proteger político. Aqui a gente mostra o que eles tentam esconder. Se você também está cansado dessa inversão de valores, já sabe o que fazer. Deixa o like, compartilha com os amigos e segue o canal, porque a nossa luta é com verdade, coragem e patriotismo. Vamos juntos, patriotas, porque o Brasil não pode parar.